Fala pessoal, bem-vindos a essa nossa explicação detalhada. Hoje a gente vai falar sobre um problema que é literalmente um ralo de dinheiro invisível na nossa indústria avícola, a bronquite infecciosa das galinhas, a famosa BIG. É aquela doença endêmica chata que exige nossa atenção o tempo todo, sabe? Porque ela simplesmente detona a saúde das aves e, no fim do dia, a viabilidade financeira de quem produz. Bom, vamos dar uma olhada rápida no que a gente vai cobrir hoje. Impactos econômicos, ação viral e biologia, sinais clínicos e necropsia, diagnóstico por RT-PCR, estratégias de vacinação e, por fim, biosseguridade e desinfecção. Bora lá! E só para deixar claro desde já, tudo que a gente vai discutir aqui não saiu do nada, tá? É 100% baseado numa revisão super completa da literatura veterinária brasileira, totalmente revisada por pares. Ou seja, tem muita ciência de ponta e pesquisa séria embasando cada detalhe clínico que vamos ver hoje. Número 1. Impactos econômicos. Vamos entender a verdadeira devastação financeira da BIG. Para colocar a importância disso em perspectiva, o Brasil é hoje o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo e o primeiríssimo em exportação. A gente é gigante. Então, quando uma doença endêmica se espalha por plantéis desse tamanho, não é só um probleminha local, é o impacto que balança as margens de exportação e a cadeia de suprimentos no mundo inteiro. O risco aqui é altíssimo. E o estrago bate na porta tanto de quem produz corte quanto postura, de um jeito bem implacável. Nos frangos de corte, a gente vê aquele atraso clássico no crescimento. A eficiência alimentar vai para o espaço. A ave come ração, mas o peso simplesmente não acompanha. Já nas poedeiras, bom, a produção despenca. E quando sai ovo, a casca vem toda mal formada, mole, despigmentada, com aquela clara totalmente aguada por dentro. Não são só sintomas clínicos, percebe? São fatores triturando a sua margem de lucro todo santo dia. Indo agora para a parte 2, ação viral e biologia. Vamos entender quem é esse gama coronavírus de perto. Então, quem é o inimigo que estamos enfrentando? É o vírus da bronquite infecciosa, o VBI. Para ser bem exato, ele é um gama coronavírus de RNA de fita simples e envelopado. E o que faz dele um vilão tão perigoso é que ele não ataca só um lugar de cada vez. Ele tem um tropismo fortíssimo, uma atração fatal pelas vias aéreas superiores, mas também invade os rins e o sistema reprodutivo praticamente ao mesmo tempo. É um ataque simultâneo aos sistemas críticos da ave. Sabe o que é fascinante sobre como ele funciona? O envelope desse vírus é cheio de glicoproteínas S, as famosas proteínas spike. Elas agem como verdadeiras chaves mestras. Elas têm uma afinidade perfeita pelos receptores de ácido ciálico nas células da ave. Quando elas se conectam, elas literalmente destrancam a célula saudável, abrindo as portas para a replicação viral. É um maquinário biológico incrivelmente rápido e eficiente para sequestrar o metabolismo do hospedeiro. Agora no Brasil a história fica um pouquinho mais complicada. Nós temos 5 genótipos principais circulando, principalmente ali pelo sul e sudeste, os tipos M, A, B, C e D. Eles se comportam de um jeito bem parecido com as cepas Arkansas e D274. O grande X da questão aqui é que essas nossas linhagens são historicamente muito diferentes das cepas que rodam lá pela Europa ou pela Ásia. É exatamente por isso que pegar aquele pacote de vacinação importado pronto nem sempre vai oferecer a blindagem perfeita para o plantel nacional. A nossa realidade genética é outra. Chegando no item 3, sinais clínicos e necrópsia. Vamos olhar para isso com a perspectiva do médico veterinário no campo. A evolução dessa doença depende cruelmente de um fator, a idade da ave. Pintinhos e aves bem jovens sofrem o quadro mais pesado. Tosse, dispneia e até a tal da síndrome da cabeça inchada. O resultado, uma mortalidade trágica por pura insuficiência respiratória. Agora, nas galinhas adultas, os sintomas respiratórios costumam ser tão brandos que passam batido. Só que o desastre aí é outro, o fenômeno das falsas poedeiras. O vírus destrói o oviduto da fêmea jovem e pronto, o valor reprodutivo dela para o resto da vida cai para zero, mesmo ela não morrendo da doença. E na necropsia, o cenário é duro de ver. A olho nu, dá para encontrar um monte de exudato seroso ou caseoso e hemorragias que formam verdadeiros tampões na traqueia. É por isso que os mais novos morrem asfixiados. Além disso, quando você vê os rins super inchados, isquêmicos e congestos, já sabe que é o ataque de uma cepa que destrói o sistema renal. E se você colocar no microscópio, vai ver que aquela camada vital de cílios da via aérea foi varrida para fora, deixando o caminho livre para edema e muita inflamação celular. Vamos para a seção 4, diagnóstico por RT-PCR. Como a gente crava com certeza quem é o culpado? O pulo do gato no laboratório é entender o tempo da infecção.
Fazer o teste na hora errada ou no tecido errado é jogar dinheiro fora. Funciona assim. Nos primeiros dias, você coleta da traqueia e dos pulmões. Perfeito. Mas se a fase virar crônica e você continuar coletando do pulmão, vai dar falso negativo. Com o tempo, o vírus vai lá para o trato intestinal e renal. Então, a amostragem tem que mudar para os rins e tonsilas secais. Fazendo do jeito certo, o RT-PCR rastreia o RNA do GNS1 e confirma de vez a assinatura inconfundível desse vírus. Penúltima parte, número 5. Estratégias de vacinação. Como a gente constrói o escudo de defesa da granja. E aqui os dados celulares ilustram muito bem a importância de vacinar. Se você pegar galinhas desafiadas pelo vírus e não vacinadas, a inflamação sai totalmente de controle. Ocorre uma necrose absurda das células dos rins e uma explosão nos níveis de interleucina 6. Agora olha para o grupo vacinado com a cepa atenuada Massachusetts H12. A resposta inflamatória é controlada, a carga viral cai e essa mesma interleucina 6 fica super bem modulada. É a prova biológica definitiva do poder que a vacina tem em frear o dano interno. Mas presta atenção, não adianta ter a vacina certa e aplicar errado, viu? Vacinar lote picado ou misturar idades é deixar o portão aberto para o problema. A regra é vacinar o plantel inteiro simultaneamente. Assim você constrói uma barreira imunológica perfeitamente homogênea. Quando todo mundo no galpão está blindado no mesmo nível, você não deixa nenhum elo fraco ali, tirando a chance de o vírus se esconder, se multiplicar e acabar gerando uma nova variante, ainda pior. E, por fim, seção 6. Biossegurança e desinfecção. Nossos protocolos para limpar o ambiente de verdade. Porque vacina sozinha não faz milagre. A gente precisa focar no rigor ambiental também. Deu surto. Dia 1. Tira o lote inteiro e isola rigorosamente as aves por faixa de idade para cortar as vias de contaminação logo de cara. Dia 2. Faxina pesada. O envelope da Big é lipídico, de gordura, então usa e abusa de detergente e sabão para quebrar esse escudo dele. E a partir do terceiro dia, vem o mais importante, o vazio sanitário total. Interrompe a produção e deixa o calor e o sol naturais cozinharem e inativarem qualquer resto de vírus por lá. É um passo a passo simples, mas crucial. Mas nada disso adianta se a gente esquecer do fator humano. Como bem diz esse trecho da pesquisa, o melhor programa de biosseguridade não serve de nada se a execução não for bem feita. Essa doença continua rodando as granjas muito mais por falha sistêmica nossa do que biológica. Biosseguridade não é só jogar veneno no galpão, pessoal. Requer uma equipe super bem treinada, que entenda a gravidade da coisa e que execute esse planejamento coordenado entre setores com perfeição diária. Para fechar a nossa análise, eu deixo uma pergunta para a liderança e para quem bota a mão na massa na produção. O tempo que vocês usam de vazio sanitário hoje e o rigor do cronograma de vacinação aí na sua granja são realmente suficientes para segurar a bronca de uma nova variante desse vírus mutante? Pensem bastante nisso. Tratar essas medidas preventivas como investimento, em vez de custo, é sem dúvida a única barreira definitiva para manter seu negócio forte contra esse inimigo microscópico. Um grande abraço e até a próxima!